A Moody's cortou no início da semana o rating grego, o que desde então tem pressionado os países periféricos. No Conselho Consultivo olhamos para a Grécia, quase um ano depois do resgate, e também para a Irlanda. Qual foi o contributo do FMI nos dois países? Para analisar o assunto, contamos com as presenças de Amândio Antunes, Lander Vaz e José Magalhães. A situação tanto da Grécia como da Irlanda vem dar razão a esta resistência do Primeiro-Ministro em recorrer ao resgate? A resistência no recurso ao resgate faz sentido se tiver por detrás, portanto, ações concretas no resolvimento dos problemas de base da questão financeira. Porque a questão do apoio, que eu penso que não vamos escapar a ele, essa necessidade resulta do desequilíbrio das nossas contas e do excesso de endividamento que nós temos. E este adiamento, eu não tenho visto ações concretas que permitam evitar essa ajuda. Costuma-se dizer que as dívidas não são pagas com promessas. Ou seja, nós estamos endividados, sobreendividados, e só temos um caminho para resolver isso. É produzirmos mais, é tornarmos a nossa economia mais competitiva e reestruturarmos a dívida que temos. Ou seja, nós não conseguimos comportar, a economia portuguesa não suporta níveis de juros como aqueles que estão neste momento no mercado. Esse problema, se não for resolvido no curto prazo, vai gerar um encargo para o futuro brutal. E a nossa economia, com as perspectivas que existem de crescimento, vai sufocar de vez. Portanto, não vamos ter hipótese nenhuma de sair desse buraco. Portanto, a hipótese que existe em Portugal é, efetivamente, por um lado, tentar negociar o escalonamento da vida, a renegociação da dívida, com ou sem apoio, mas eu penso que o apoio que é fundamental para fazermos este trabalho, e, em segundo lugar, desenvolver as ações concretas que são necessárias para que a economia portuguesa inverta a tendência e que, a partir daí, comece ela, sim, a gerar meios suficientes para ir amortizando essa dívida. Porque a dívida tem que ser paga. Nós não podemos partir do pressuposto que este nível de endividamento que a economia portuguesa tem se vai perpetuar. Os nossos credores, obviamente, que vão-nos dar um prazo, há prazos estabelecidos para a concessão dessa dívida. Prazos esses que, em vez de estarem a ser utilizados para amortizar, não, estão a ser utilizados para renegociar. E para renegociar em condições muito piores do que aquelas que tínhamos anteriormente. Portanto, isso é uma bola de neve, é um efeito bola de neve que a médio prazo e a curto prazo vão ser fatais. Por isso, eu acredito que esta resistência que o Sr. Primeiro-Ministro está a ter no sentido de não aderir de imediato à ajuda externa não será a solução, porque isso é apenas um adiamento dessa realidade, porque a economia portuguesa, e nós vimos a execução orçamental de janeiro e vamos ver agora a do primeiro trimestre, mas a de janeiro não nos deu grandes indícios, ou seja, nós continuamos com um déficit elevadíssimo, apesar dele se ter reduzido substancialmente à custa da receita. E, portanto, o nosso principal problema é a despesa. Nós gastamos 48% da nossa produção, da riqueza do país, na máquina do Estado. E isso é incomportável. Nós devíamos ter objetivos concretos de redução da despesa. Eu acho que no mínimo 10%. No mínimo. Porque se reduzíssemos 10% da despesa, portanto, isso teria uma implicação no déficit de cerca de 5%. Portanto, isso seria um passo que eu penso que seria associado às componentes da receita, sim, seria um caminho para começarmos a entrar noutro horizonte e noutro cenário de otimismo e de crescimento. E depois acontece que esta situação tem provocado e está a provocar na economia real uma retração muito forte. Ou seja, as empresas não estão a investir porque não têm condições de financiamento. Ou seja, está-se a refletir no setor produtivo, o que vai condicionar ainda mais a nossa retoma e a nossa saída deste problema. E esse problema que as empresas estão a suportar está-se a refletir não só
não só na ausência de investimento, mas também no crescimento do desemprego, que eu penso que ainda vai ter mais campo de subida, enquanto não forem encontradas estas soluções que invertam a tendência que estamos a viver. Olhamos agora para o caso irlandês e também não se nota grandes evoluções na Irlanda. Sim, não esqueçamos que a Irlanda partiu de um déficit dos maiores da Europa, não é? Sem história. E que, portanto, o ponto de partida da Irlanda foi um ponto de partida muito mais difícil. Portanto, a Irlanda, para além disso, portanto, este déficit teve grande parte da sua origem no apoio que foi dado à banca, não é? Teve um problema gravíssimo a nível da banca, coisa que nós em Portugal foi escasso, foi pequeno. Portanto, a Irlanda está também com um problema de retoma, com o tal problema de acompanhar os crescimentos da média europeia. E também está a ser sufocada pelos juros da dívida. Portanto, a situação da Irlanda não é uma situação muito diferente da situação portuguesa. E, na prática, da situação portuguesa e da situação grega. Apesar da Grécia, como disse o colega Landeiro Vaz, estar muito pior do que estes dois países. Mas isto resultou também de uma situação, de um modelo que a Europa promoveu durante muitos anos. Eu, na vinda para aqui, para o estúdio, li uma notícia em que um organismo independente inglês, Social Market Foundation, fez um estudo em que concluiu que 1/3 dos jovens adultos ingleses pensam que utilizar o cartão de crédito não é gastar dinheiro. Ou seja, esta ideia que se implantou na Europa, não é? Implantou-se também nos governos. Ou seja, enquanto houver crédito, isto não é despesa. Não é? Enquanto houver crédito, não há despesa. E, portanto, isto foi aguentando-se, foi acumulando erros atrás de erros ao longo de muitos anos. E este governo irlandês agora, pegando ali nas palavras de José Magalhães, tem uma credibilidade que o anterior não tinha e, por isso, pode ajudar ao crescimento da Irlanda? Sim, eu acredito que sim, porque a Irlanda também passou, nesta fase, por essa situação de instabilidade política e houve eleições e, portanto, onde foi eleito um novo governo, que eu acredito que tem legitimidade para efetivamente apresentar medidas drásticas no sentido de corrigir as situações que vinham de trás e que se acumularam também e que eles agora vão ter que encontrar soluções. Criar leis para reestruturar as obrigações bancárias, por exemplo? Sim. Será uma das prioridades? Sim. A Irlanda tem esse problema em mãos, que é a situação da banca, não é? Que ainda não está totalmente resolvida e que tem que encontrar caminhos para a resolver, não é? Associado também ao problema da economia. Não é? Portanto, a Irlanda, não esqueçamos que suportou muito a sua economia durante muitos anos com base numa competitividade fiscal. A competitividade essa que está a ser cada vez menor, não é? Devido às necessidades de receita que a própria Irlanda tem neste momento. Em termos da União Europeia também se fala no sentido de uma maior harmonização fiscal ao nível da própria zona euro. Foi isso que fez crescer a economia irlandesa? Sim, e portanto essa vantagem competitiva que a Irlanda apresentou durante muitos anos está-se a desfazer e, portanto, eles têm que encontrar outras formas de competitividade e outras formas de atração de investimento. Não é? Portanto, e associado a isso o problema da banca, que não está totalmente resolvido, mas que penso que o Governo irá tomar medidas no sentido de impor mais disciplina no sentido do endividamento. Muito obrigada aos três. Peço desculpa, mas o tempo já chegou ao fim. Chega então ao fim o Conselho Consultivo. Falámos da Grécia e da Irlanda depois da entrada do Fundo de Resgate.